eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e talvez você conheça a história aí de quando os Beatles tocaram no topo de um prédio em Londres, né? Foi um momento icônico. Mas você sabia que esse aí foi o último show da banda e que também fazia mais de 2 anos que eles não se apresentavam ao vivo quando isso aconteceu? E que nessa apresentação tava um músico que por muito pouquinho não se tornou o quinto Beatle, você sabia? Também tem o fato de que esse show quase não aconteceu e de que inicialmente a ideia é que ele acontecesse em outros lugares, como o deserto do Saara ou um navio. E você sabia que essa apresentação foi filmada para aparecer num filme? Além de que ela foi feita sem ninguém saber e até por isso foi interrompida pela polícia? Caso não conheça essas histórias ou queira saber um pouquinho mais sobre elas, fica aí que eu já conto. Bom, os Beatles estouraram lá em 1963, quando lançaram seu disco de estreia, o Please Please Me. Passaram pelo momento da Beatlemania, onde as pessoas ficavam histéricas só de ver eles, inclusive nos próprios shows deles. E depois eles lançaram mais uma série de músicas e discos que ficaram extremamente conhecidas e fizeram eles terem toda a importância que eles têm até hoje. Isso tudo até 1970, que foi quando a banda oficialmente acabou. Acontece que anos antes disso, apesar deles continuarem lançando discos, eles já não faziam mais show. E nem foi tanto tempo assim depois do estouro deles. Afinal, foi em agosto de 1966, apenas 3 anos aí depois deles bombarem e logo em seguida eles terem lançado seu 7º disco, o Revolver, que eles tomaram aí essa decisão, e isso por alguns motivos. Mas principalmente por estarem muito chateados e cansados de não conseguirem se ouvir quando iam tocar, de tão alto que a galera na plateia ficava gritando. Ou seja, se nem eles mesmos se ouviam, a verdade é que ninguém estava ouvindo. Então fazer uma apresentação nem estava fazendo mais sentido. Com muita gente considerando aí que essa decisão foi fundamental para a criação dos próximos discos deles, como por exemplo o Sgt. Pepper's, Álbum Branco, o Abbey Road e o Let It Be. E é justamente por conta desse último disco que eu falei que a história do show no telhado acontece. Isso porque apesar do Let It Be de 1970 ter sido o último lançado pelos Beatles, a gravação dele começou antes do Abbey Road, que foi o disco lançado anterior a ele. Com a gravação começando no início de 1969, mas com toda a pré-produção e parte criativa começando ainda em 68. E a ideia é que junto desse disco fosse lançado um filme, tá? Um documentário, na verdade, que se chamaria Get Back, que é o nome de uma das músicas que tá nele. Isso para mostrar ali o processo criativo e de ensaios e gravações, com a intenção de mostrar ali um retorno da banda às raízes do rock, já que eles queriam que esse fosse um disco mais honesto, tá? Isso nas palavras deles mesmo, sem muitos efeitos e coisas que somente podiam ser reproduzidos em estúdio, coisa que estava bastante presente nos discos anteriores desses, né? Ainda mais que eles já não estavam mais se apresentando ao vivo. Então, para selar isso aí e mostrar que as músicas novas que eles estavam fazendo podiam ser tocadas fora do estúdio, eles queriam que esse documentário se encerrasse justamente com eles fazendo uma apresentação ao vivo. Então é por isso que esse show acontece, tá? Mas as coisas não aconteceram exatamente tão simples assim. Primeiro que assim, a gravação desse disco aí foi bem desgastante para todos os envolvidos, cheio de brigas e tudo mais. E foi ele que meio que acabou selando ali o fim da banda, tá? O que também mostra ali o climão que eles estavam. Inclusive, pelo que se fala aí, quando eles fizeram essa apresentação no telhado, a banda já tinha acabado, tá? Só não era oficial ainda. Mas isso aí é uma outra história. Enfim, acontece que apesar disso tudo aí, a apresentação ia acontecer, ela encerraria o filme que eles lançariam. E seria a volta deles para se apresentar ali ao vivo para um público depois de mais de 2 anos. Então, precisava ali começar a organizar tudo isso. E a primeira decisão tomada é que ele deveria acontecer de forma totalmente de surpresa. Eles não avisariam ninguém além das pessoas que precisavam saber, né? Como por exemplo os engenheiros de som que trabalhariam no show. Nem mesmo as autoridades que talvez precisassem ali dar algum tipo de autorização saberia. Até porque se as pessoas soubessem da apresentação, provavelmente se reuniria um número gigantesco de gente que ficaria gritando alto e eles novamente não se ouviriam. Então essa aí foi a decisão tomada. Depois veio a hora de decidir onde eles tocariam. E aí já foi um pouco mais difícil, tá? Já que nesse momento eles pensaram em coisas grandiosas e até meio malucas. Eles até discutiram ali sobre a possibilidade de fazer no Teatro Palladium ou na casa de show Roundhouse, que ficavam em Londres e eram locais mais comuns para uma apresentação acontecer. Mas também consideraram, e com grande possibilidade, tá? De que acontecesse em lugares como o deserto do Saara, e não descartando a possibilidade de que fosse ali na frente das pirâmides de Gizé no Egito. Ainda pensaram ali de fazer em um anfiteatro antigo
antigo lá de Roma, de mais de 2000 anos atrás, que ficava na Tunísia. E nesse lugar quase foi, tá? Com inclusive eles mandando olheiros pra lá pra ver como que aconteceria. Com a ideia sendo de que eles tocariam no nascer do sol aí nesse lugar, né? Mas não, né? Não rolou. E ainda discutiram que fosse num navio, o que hoje em dia é mais comum, né? Tem aí o cruzeiro do Roberto Carlos e até do Neymar, né? Mas naquela época não era tão comum assim. Mas eles não chegaram a acordo sobre nada disso. O que fez aí com que todo o entusiasmo sobre esse projeto fosse ali diminuindo, né? E foi assim então que eles chegaram à conclusão de que essa apresentação deveria acontecer mais perto de casa mesmo. Ou melhor ainda, no topo do prédio que eles tinham acabado de comprar para que fosse a gravadora deles, a Apple Corp. E ninguém sabe exatamente ao certo de quem foi essa ideia, tá? Com gente falando que foi o John Lennon, enquanto outros falam que foi o Ringo Starr. Mas o mais certo é que isso foi mais definido por preguiça do que por criatividade mesmo. Ou talvez até pela influência de uma outra banda que tinha feito isso apenas poucos meses antes. E eu vou explicar isso certinho, tá? Mas agora eles tinham o lugar e o show só tinha que acontecer. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, beleza? Bom, como eu disse aí anteriormente, então eles definiram que essa apresentação e a filmagem, né, aconteceria ali no topo da Apple Corps, que era a gravadora dos próprios Beatles, e seria totalmente de surpresa. Inclusive foi tão de surpresa, tá, que os próprios funcionários da gravadora que estavam lá trabalhando no dia nem sabiam o que estava acontecendo direito, só viram uma movimentação, com muitos deles descobrindo somente quando o show de fato começou a acontecer. Mas antes de chegar na apresentação mesmo, antes aconteceu um monte de coisa, tá? Inclusive quase a desistência deles fazerem esse show. Mas antes aí, eu queria dizer que esse negócio de uma banda ou um artista se apresentar no topo de um prédio aí, meio que de surpresa, não era exatamente uma novidade nesse momento. Isso porque foi pouco mais de um mês antes dos Beatles fazerem isso, mais especificamente no dia 7 de dezembro de 1968, que a banda Jefferson's Airplane tinha subido até o topo do Shirley Hotel lá em Nova York e surpreendido ali a cidade com gritos de "Olá, Nova York, acordem seus filhos da..." Músicas grátis, músicas legais, amor grátis. Isso logo antes de tocar uma versão bem animada ali da música The House at Putney Corner, que foi a única que deu tempo de tocar antes dos policiais chegarem ali ameaçando prendê-los caso eles não parassem. Então pararam de tocar, né? E assim, não dá pra saber exatamente se isso influenciou ou não os Beatles a irem tocar no telhado. Mas como as bandas eram bastante amigas e esse episódio aí do Jefferson Airplane foi bastante documentado na mídia lá na época, é possível que sim. Mas como eu disse, nada confirmado. Vale dizer que até mesmo o Roberto Carlos, tá, já tinha aparecido fazendo o mesmo aí no topo do prédio Copan aqui em São Paulo. Mas nesse caso aí foi pra gravação do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura de 68. Não foi nem uma apresentação ao vivo e nem de surpresa, tá? Mas é mais pra mostrar aí que isso não era ali exatamente uma novidade. Bom, mas enfim, vamos logo então pro dia 30 de janeiro de 1969, já que foi nesse dia que os Beatles combinaram de subir até o topo do prédio da Apple Corps, lá em Londres, pra gravar a volta deles fazendo uma apresentação ao vivo que apareceria no filme Get Back. E toda a preparação para isso aconteceu um dia antes, tá? Deixando ali toda a equipe pronta e todo o equipamento já estava lá em cima e preparado e tudo mais. O diretor Michael Lindsay Hogan, que foi quem dirigiu esse filme, também já estava ali com tudo acertado. Porém, quando os Beatles chegaram pela manhã no prédio, eles quase desistiram da apresentação e meio que só falando, ah, hoje não, vai. Meio que sem explicação mesmo, eles só não queriam. Ainda mais que estava bem frio em Londres aí nesse dia. Coisa que deixou então o diretor completamente maluco tentando convencê-los a subir lá no topo. Com isso aí só acontecendo quando o John Lennon ali tomou a frente dizendo, ah, vamos logo lá, vai, vamos resolver isso aí. E aí eles acabaram indo, né? Mesmo não estando aí exatamente no melhor clima entre eles. Mas enfim, depois disso quase não aconteceu, 5 artistas subiram ao topo do prédio para fazer a apresentação. E sim, eu disse 5. Isso porque além de John, Ringo, Paul e George, eles também convidaram aí para participar junto com eles o artista Billy Preston, né, um tecladista, que também já tinha participado aí das gravações do disco, sendo o único não Beatle na história a ser acreditado em uma música da banda. E nesse caso foi a própria Get Back, tá?
Mas isso aí não foi à toa, tá? Tanto que por muito pouquinho ele quase não foi um Beatle. Afinal, certa vez aí, depois de mais uma das brigas entre os integrantes da banda e com o George Harrison aí já pensando em deixar o grupo, ele foi espairecer e foi assistir um show do Ray Charles, tá? Onde ele viu acompanhando o artista justamente o Billy Preston, o que ele tava tocando um órgão. E ele gostou tanto ali de ver ele tocando que convidou o artista para ir até o estúdio onde ele conheceria os outros Beatles. E claro que ele foi, né? Inclusive ele conseguiu dar até ali uma acalmada nos ânimos dos integrantes, chegando assim a ser cogitado até mesmo a virar o quinto Beatle, com o John Lennon fazendo até mesmo uma espécie de lobby para que isso acontecesse, que só não aconteceu porque o Paul não quis, dizendo que 4 já eram o suficiente, né? Eu acho que por conta de todas as brigas. E assim então acabou não acontecendo, né? Mas também a banda meio que terminou logo depois disso. Mas no final ele acabou participando tanto das gravações do Let It Be, dessa apresentação aí que eu tô falando também, e do disco Abbey Road, que veio logo em seguida. Então ele acabou meio que sendo, né? Mas enfim, voltando aí para a apresentação em si, foi por volta da meio-dia de uma quinta-feira que eles subiram então até o topo do prédio. Mas era ali um dia bastante frio e ventava muito, coisa que fez com que a produção tivesse que improvisar ali em algumas coisas para que tudo desse certo. Assim, para que os microfones capturassem os artistas cantando, né, ao invés do barulho do vento, os engenheiros de som correram ali para uma loja de departamento que tinha perto para comprar meia calça feminina, para enrolar ali nos microfones para evitar o barulho de vento. Sem contar que o John Lennon e Ringo Starr tiveram que pegar as blusas de suas esposas que estavam lá, com o John pegando ali um casaco de pele da Yoko Ono e o Ringo uma capa de chuva vermelha da Maureen. E no meio ainda disso, o George começou a reclamar ali que seus dedos estavam muito duros por causa do frio e ele não estava conseguindo fazer os acordes. E assim então um funcionário ali do prédio ficou segurando sempre um cigarro aceso perto da mão dele para que pudesse esquentar e ele conseguisse tocar. Então as coisas na apresentação também não estavam tão fáceis assim, né? Sem contar que por conta de todo o tempo aí que eles estavam sem tocar, o John Lennon nem se lembrava muito ali de algumas das letras dele. Tanto que de fato ele errou algumas delas nas gravações. Mesmo com ele solicitando ali que um assistente da banda ficasse de joelhos, né, fora da visão das câmeras, segurando cartazes com as letras das músicas. O que acabou ajudando bastante no final, tá? E dessa forma aí a banda ficou por cerca de 42 minutos se apresentando ao vivo. E a verdade é que eles se divertiram bastante, tá? Provavelmente como há muito tempo eles não se divertiam. E até por isso também que o show acabou ficando marcado na história e pros fãs, né? Além também do fato dessa ter sido a última apresentação ao vivo deles, né? Com eles encerrando então essa apresentação a pedido da própria polícia, que foram até lá depois de reclamações de barulho e também por ter visto ali as pessoas se aglomerando em volta do prédio, sem contar o tanto de trânsito que isso causou, né? Porém, quando os policiais chegaram, os funcionários do prédio meio que a princípio não deixaram ele subir para interromper o show não, coisa que só aconteceu quando eles ameaçaram de prender a galera, e eles deixaram passar. Então, quando os policiais chegaram no topo do prédio, os Beatles ainda tocaram por alguns minutos, mas perceberam ali que estava chegando a hora deles pararem. E no final ali, para encerrar toda a apresentação, o John Lennon disse o seguinte: eu gostaria de agradecer em nome do grupo e de todos nós, e eu espero que tenhamos passado na audição. Acho que passaram, né? E assim, tá? Apesar da polícia meio que se passar de vilão nessa história toda aí, encerrando o último show de uma das maiores bandas do mundo, a real é que não foi bem assim, tá? Isso porque se eles realmente quisessem, eles teriam encerrado ali a apresentação logo depois ao fim da primeira música, assim como foi no caso lá do Jefferson Airplane, e não teriam esperado aí por 42 minutos até que isso acontecesse. Quando eles tendo essa atitude aí, mas quando as reclamações de barulho começaram a acontecer ali vindo das empresas que eram próximas. Sem contar que antes eles deram um aviso aos Beatles para que se livrassem de certas substâncias que eles poderiam ter ali com eles. E provavelmente tinham mesmo, né? Dando até mesmo ali uns 10 minutos para que isso acontecesse. Foi um bom tempo para tudo, né? Então foi dessa forma aí que eles conseguiram fazer o show todo, né, completo. Isso apesar de algumas pessoas defenderem ali que provavelmente eles teriam um repertório maior. Mas a verdade é que provavelmente não, tá? Com eles aí então tendo feito 3 takes da Get Back, 2 de I Got a Feeling, 2 de Don't Let Me Down e uma de One After 909 e Dig Upon It. I've got a feeling deep inside, oh yeah.
Com essas aí então sendo as canções que entraram pro filme Let It Be, e não Get Back, que era a intenção original. Eles acabaram mudando o nome do filme. Filme esse que foi lançado então em maio de 1970, mas relançado, tá? Remasterizado, inclusive agora em 2024 pela Disney Plus. Tá lá se você quiser assistir. Sem contar ali que durante os intervalos aí dessas músicas, eles ainda improvisaram umas outras canções, deram umas canchas e tudo mais. Por isso que durou 42 minutos, tá? E no filme só tem 21 desses 42. Mas com eles assim estão marcando pra sempre o mundo da música. Com essa então sendo a última apresentação de uma das maiores bandas da história. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você sabia disso tudo, né? Provavelmente você conhecia o show deles no telhado, mas você sabia que envolveu todas essas questões que eu disse? Deixa aqui embaixo também outras coisas que aconteceram que eu não falei, porque foi meio caótico tudo, tá? Aqui do site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!